de agora, Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. Para saber como o homem pensa, como se comporta e o que espera de um relacionamento. Cabeça de Homem. A apresentação Maiara Liberato e convidados. 3h04, Maiara. Muito boa tarde, meu povo. É com muita alegria que a gente está aqui mais um sábado no nosso Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. E encerrando o nosso ciclo mensal, em que já falamos sobre o homem e o ego, o homem e a vaidade e o homem e o orgulho, eu deixei para o último sábado do mês falar sobre o homem e o poder. Aí eu quero saber de vocês, como é, meninos e meninas que estão nos ouvindo. Quero saber a opinião de vocês. Quem manda em casa, o homem ou a mulher? E quero também saber se a mulher gosta de homem poderoso. E se o homem sabe ou se ele não sabe lidar com poder. Se ele é autoritário, se ele é tranquilo, se ele quer disputar poder dentro de casa com a mulher ou fora de casa com os amigos, no trabalho, enfim. Liguem pra gente. Nosso número é o 3505-5000. 3505-5000. Vocês também podem interagir com a gente pelo portal metro1.com.br e mandar sua mensagem direto pro estúdio que a gente lê aqui, ou interagir com a gente na nossa fanpage Cabeça de Homem. Quero agradecer a toda a minha equipe, Dilcinho, Dante, Carlinhos, e quero agradecer aos meus convidados de hoje. Gustavo Ban, que não é a primeira vez que está aqui com a gente, já teve algumas vezes, que é psicólogo, é professor de psicologia e é terapeuta. Dê um alô aí pro pessoal, Ban. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E quero também apresentá-los a Fernando Passos, publicitário do Grupo Engenho, que aceitou o nosso convite para vir aqui falar, que já estudou muito sobre o poder e que vem aqui dividir com a gente um pouco do seu conhecimento e história. Boa tarde para vocês. Vamos jogar duro. Vamos! Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a vocês, porque, assim, eu me sinto honrada de estar sempre trazendo pessoas muito competentes e capazes aqui para o programa para poder compartilhar com a gente o conhecimento e a experiência deles. Então, eu quero agradecer ao universo e às forças positivas por a gente estar sempre conseguindo trazer gente muito legal aqui para dividir isso com vocês, essa experiência e falar um pouquinho acerca de cada tema. Mas, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre a diferença entre poder e autoridade. E eu estava discutindo, ou conversando, na verdade, não discutindo, mas conversando esses dias com um grande amigo, e ele falando assim: Maiara, qual a diferença entre poder e autoridade que você visualiza? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. E aí eu falando, bom, tem uma coisa que é o poder do cargo, tem uma outra coisa que é o poder pessoal, e tem uma outra coisa que é a autoridade, que às vezes a gente fala assim, pô, essa pessoa fala com propriedade, fala com autoridade. E aí ele me chamou a atenção e virou para mim e falou assim, mas a palavra autoridade vem de autorizar, de passar pela autorização do outro. Então você só está autorizado a quando o outro te transmite essa autorização. Então, muitas vezes, e uma coisa comum que a gente vê acontecer, é que a gente, às vezes, desvirtua um pouco o sentido real da palavra e começa, de forma coloquial, a usar ela de uma outra forma. Então, eu fui aqui para o nosso paizinho, que chamam, né, o pai dos burros, enfim, mas eu acho que é o pai daqueles que querem se informar mais. Pesquisei no OAS. Autoridade: direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir. Outro significado: aquele que tem tal direito ou poder, que é um representante do poder. Depois, o poder atribuído a alguém, o domínio, uma influência, um crédito, um indivíduo de competência indiscutível em determinado assunto. E quando eu fui para a questão do poder, eu vi ter faculdade de, ter autorização de, ter meio de conseguir, ter direito a, ter capacidade de, enfim. Gente, um pesquisador, que eu não sei quem foi agora, pesquisou o significado da palavra poder e disse que ela tem mais de 100 significados. Então é muita coisa que a gente tem a discutir hoje, mas a questão é a gente saber como usar o poder e a autoridade de forma positiva e de forma saudável. Como eu sempre coloco, que tudo tem dois lados da questão. Então que é importante a gente saber o limite do bom senso, que é para usar nossa autoridade e nosso poder de uma forma positiva, sobretudo nas nossas relações amorosas, afetivas, sexuais, profissionais, enfim. Quero começar te perguntando, Fernando, você já fez um estudo, enfim, sobre o poder. Não e é um homem estudo, que lida com pessoas poderosas o tempo todo. Como é que o poder afeta o homem? Fala um pouquinho para mim da sua experiência. Pare bem, não é bem um...
um estudo, né? Tá. Foi uma observação que eu comecei a pesquisar, cheguei ali a algumas coisas. Isso realmente me preocupa, porque na relação pessoal, uma coisa, eu tenho um verdadeiro pavor pelo autoritarismo, né? E o autoritarismo é uma forma exacerbada de poder, entendeu? Então ele me irrita profundamente, o processo autoritário, entendeu? E a grande observação que eu faço em relação, principalmente ao homem, e é uma coisa muito masculina, é que eu posso notar de forma grosseira, e o nosso psicólogo vai analisar de forma mais aprofundada, é que eu observo que há um poder efetivo, quer dizer, que você exerce em função de características que você tem, de saber, de informação, entendeu? De carisma, entendeu? E existe um poder criado, artificial, que é exercido em função de determinadas características, como cargo, como posição, posição hierárquica, entendeu? E esse poder, normalmente, ele tem uma série de comportamentos falsos, entendeu? E falsos e artificiais. Entende? É o caso eu tenho um pavor pelo médico que escreve errado, que não porque ele escreve errado por um exercício de poder, entendeu? Por fragilidade efetiva, de personalidade, ele escreve errado para você perguntar a ele: o que é isso, doutor? No momento que você pergunta a ele o que é isso, doutor, você está claramente, de forma subserviente, ele está exercendo um poder. Não, isso é o seguinte, é um medicamento assim, é o assado e tal. Quer dizer, essa coisa do cara chegar atrasado, e o médico também mexe nisso, ele chega atrasado, parece que ele fica esperando dentro do carro, se eu vou atrasar 20 minutos, porque é uma forma também de exercitar o poder. Sim. Quando ele chega, é aquela, o médico, doutor chegou e tal. Quer dizer, é uma coisa. Então, você observa isso todo dia. Então, eu acho que é interessante nesse programa a gente poder, assim, falar algumas coisas, porque essas coisas você pode furar a bolha. Mostrar a mulher, olha, mulher, quer furar a bolha do seu marido, que fica dando uma de porreta para você, exercendo poder? Eu sei como furar. Entendeu? Então eu acho que isso aqui é legal aqui no programa. A gente realmente ensinar, vou lhe ensinar como furar essa bolha. Entende? Então isso é uma coisa que você vê no comportamento. Eu acho que o casamento, entendeu? É uma briga de poder, mas é uma briga saudável. Pode ser uma briga saudável de poder. Pode entendeu? Ser. Alguém manda mais, alguém, entendeu? Manda menos. Isso efetivamente. Eu não acredito no equilíbrio perfeito. Acredito realmente num desequilíbrio positivo que possa existir. Entendeu? Agora, é preciso saber como esses equilíbrios são formados, entendeu? Quer dizer, na relação do casamento, entendeu? Quantas vezes, não sei se você já viu, você vai ao supermercado, por exemplo, entendeu? Aí o homem vai pagar, ele sempre vai pagar. A mulher vai escolher. Aí então a mulher vai para a fruta, e aí o homem resolve pegar uma laranja. Aí ela diz assim: não, você não sabe pegar laranja, não é assim que pega laranja, você não sabe escolher o chuchu, não é assim. Ela está exercendo o poder dela, que é o da cozinha, entendeu? Já que o homem exerce diariamente aquele poder financeiro sobre ela, entendeu? Então ele está ali para pagar, ela está para escolher. Então ela pega a carne, eu vejo porque eu conheço carne. Aí ela pega, olha a carne, enfia o dedo na carne assim. Como enfiar o dedo na carne? Não existe esse negócio de enfiar o dedo na carne, entendeu? Mas ela enfia e o homem, rapaz, ela conhece carne. Nada, é exercício de poder só. Mas nós homens entendemos de carne, né? Eu sou churrasqueiro, deixa a parte. Olha, nesse ponto de cozinha, quem manda na minha casa é meu marido. Eu mando a secretária comprar as frutas, as verduras, as coisinhas todas que eu escolho. Eu quero assim, não quero assado. Mas eu não entendo nada de cozinha. Quem manda na minha cozinha é o meu marido. Lá em casa também. Pois é, não chego nem perto, não quero nem aprender a cozinhar, eu arrumo a casa. Aí a gente divide as tarefas. Mas vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ban. Como você acha que começa, na verdade, desde a infância, como é que essa questão de poder e autoridade, ela comete o homem desde o processo mesmo dele de início de vida? Sempre que eu venho aqui no programa, a gente volta para esse ponto e não tem como não voltar, né? O homem, o ser humano, não é só o homem, né? O ser humano, ele é constituído a partir,
claro, dos ensinamentos que ele obtém do meio, da família, da escola, e a partir do que ele internamente equaciona a partir dessa experiência do que vai ser mais aversivo e do que vai ser mais prazeroso, aceitável, né? A cultura impõe, institui uma série de regras e comportamentos para o homem que desde cedo fazem com que ele tenha que se mostrar mais poderoso, mais forte. Desde o velho homem não chora, né? A não poder brincar com boneca, a não poder usar cor rosa. Então, desde muito cedo, o homem é programado para seguir esse tipo de regra, tá? Mas o que eu gosto muito aqui do programa é que a gente vem desconstruir essas noções sobre poder, sobre masculinidade, sobre feminilidade também. E eu começaria falando da seguinte forma, né? Hoje eu vou ser um pouco mais homem, já que a gente está falando de poder. Minha sombra vai aparecer um pouquinho. eu, no último programa, inclusive, falei assim: o homem, ele precisa sentir que ele é a cabeça, mas a mulher sempre é o pescoço. Então, a cabeça só olha para onde o pescoço permite, né? Então, mulheres... deixem o homem sentir que ele está no comando. É importante pela construção cultural, né? Porque o homem, necessariamente pela testosterona ou outras explicações genéticas, que ele é assim. Ele mesmo sendo assim geneticamente, ele tem o poder de mudar, né? Mas culturalmente somos construídos assim. Precisamos nos sentir sim um pouco no poder, ou frequentemente, e entendendo isso, não invadir certas coisas. O que eu percebo, assim, é que o poder, de uma certa forma, ele atrai muito o homem. Quando você fala assim, pô, que homem poderoso, ou o homem fala assim, e ele próprio se infla pensando nisso. Sim. E a questão da potência para o homem também, muitas vezes está associada à virilidade. Pô, eu sou poderoso, eu sou danado, eu sou isso, eu sou aquilo. E até o próprio significado da palavra poder, que vem de potere, que deriva de potência, impotência, a gente não pode nem falar de impotência, que já assusta o homem. Mas nessa relação, Fernando, entre poder e virilidade... o que é que você... Como é que um homem vê o outro ou identifica que o outro é poderoso? Só com o poder do cargo ou também com o poder pessoal que percebe que um outro homem tem, ou o homem não discute isso? É só o poder do cargo que realmente, ou um poder institucionalizado que mexe com os brios dele? Não, a observação que eu faço é o seguinte: são duas formas de você perceber. Quer dizer, se você perceber que o homem é efetivamente poderoso porque ele tem um poder pessoal, porque ele tem um conteúdo pessoal que faz dele uma pessoa poderosa, entendeu? Ele, evidentemente, passa a ter sobre ele, em relação ao cara, além da percepção do poder, tem admiração. Quando você percebe que um outro homem tem poder e você percebe que é um poder falso, conquistado a partir de um cargo ou de uma situação hierárquica, você não tem admiração. Eu acho que isso acontece também, inclusive no casamento. Repare, tem uma situação, para dizer alguma coisa, é interessante porque, por exemplo, eu vivo um segundo casamento, e esse casamento eu conheci minha mulher na sala de aula. Eu ensinava na FTE, marketing, e conheci ela na sala de aula. E é muito comum, isso é comum, um professor se apaixonar, uma aluna se apaixonar pelo professor. E essa paixão está muito ligada a poder. Sim. O poder do professor que chegou. Agora, daí a continuar efetivamente isso, é preciso que continue com admiração. Porque se de repente descobre que o cara é um canalha, ou o cara é uma farsa, entendeu? Aí a admiração vai embora e o poder também vai embora, ele se esfacela. Sim. Você está entendendo? E essa coisa, a sociedade, ela cria muitos mecanismos para a construção do poder. Muitos. Eu vou dar um exemplo que é até interessante para o seu público, porque ele percebe. Você vê o caso da Rede Globo, por exemplo, as novelas. Eu sempre percebo, é uma percepção que eu tive, uma bobagem. Percebo que a Rede Globo, quando faz o almoço na família, pode ser família rica ou pobre, aí sempre tem o chefe da família na cabeceira.
Já reparou? Sempre ele está na cabeceira. Em momento nenhum ele está em outro lugar. Ele está na cabeceira, os filhos e... Veja a novela que atual. não corresponde mais à realidade que não atual. corresponde que à as famílias nem mas a Rede jantam, nem Globo almoçam juntas, né? O engraçado é que a novela passada, aquela novela que tinha Suzana Vieira, que tinha... Como é o nome dele? Pior que eu assisto pouco novela, mas que sim. traiu e tal, Suzana Vieira. Como é o nome dele? Aquele outro ator. Ele traiu ela e foi morar com a secretária. E aí a casa ficou, Suzana Vieira então assumiu, eu prestei atenção, assumiu a cabeceira? O lugar da cabeceira. O lugar na cabeceira, ela assumiu. Só que aí ela se apaixonou pelo motorista. Ela se apaixonou pelo motorista. E aí, agora, eu imagino que deve ter sido uma reunião. E agora, quem é que vai pra cabeceira? Uma reunião na Globo. Vamos discutir aqui quem é que vai pra cabeceira e tal. Sabe o que eles fizeram? Botaram os dois na cabeceira. Não botaram o motorista na cabeceira, não. E nem mantiveram ela só. Aí ficou ela e o motorista na cabeceira. Percebeu? Quer dizer, é um mecanismo, rapaz, de você construir essa coisa do poder de forma artificial, cara. E fica o tempo inteiro impondo esse tipo de postura, rapaz. Entende? Essa é uma compreensão que eu tenho. Sim. Então eu quero fazer uma provocação com o público a partir dessa fala. Eu quero saber se existe disputa de poder entre homem e mulher numa relação. Se isso já aconteceu com você ou acontece atualmente, ligue pra gente e fale o seu depoimento e experiência. Bam. Existe disputa de poder nas relações? E como se dá essa disputa de forma positiva e negativa? Existe sim, e sempre existiu disputa de poder nas relações homem e mulher, nas relações homens e homens, enfim, isso está inscrito na história da humanidade, não precisa ser psicólogo para responder. A disputa, a tensão, o conflito, hoje modernamente chamamos a neurose, né? Eu digo uma coisa, nem eu mesmo sei exatamente o que é que eu quero, mas de modo positivo, como bem assinalou Fernando, a questão não é ver quem vai ganhar, certo? Respeitar que de fato uma dessas pessoas vai de fato querer exercer mais o poder e o outro, né, percebendo isso, juntando com o amor que sente, vai de algum modo aceitar isso, mas não é uma aceitação tácita e que sempre está se subjugando, né? É importante que haja uma troca desses lugares, né? Você acha, Fernando, que as mulheres gostam de homens poderosos? Gostam, sim. Eu acho que o poder é um exercício de virilidade muito grande. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E os homens gostam de mulheres poderosas? Alguns homens gostam, eu mesmo gosto. Olha, essa E é uma encrenca, é uma encrenca. Pra mim sempre uma encrenca porque eu me deparo com mulheres fortíssimas e eu não sei, mas eu gosto. É um jeito meu. E não necessariamente eu sou uma pessoa subserviente, mas evidentemente enfrento conflitos naturais, porque as mulheres que eu convivo são poderosas. Mas um homem, meu filho, bem resolvido, não vai querer uma mulher que seja tão subserviente, senão não vai ter troca. A mulher vai baixar a cabeça pra tudo, vai terminar deixando de ser atrativa. Não vai ter troca. Então aquilo que não tem troca não é atrativo pra você. Você perde a vontade, perde, sei lá, o sabor, talvez, né? Tanto o Freud quanto o Jung, que são aí psicólogos, né, teóricos da psicologia, na verdade, não eram psicólogos, mas, enfim. Os dois falavam dessa tensão dos opostos, né, cada um à sua maneira. O Jung eu posso falar com mais propriedade, que essa tensão de opostos, seja masculino, feminino, o que tem poder, mais poder, o que tem menos poder, essa tensão que faz justamente o movimento entre ordem e caos. E o equilíbrio, seja no universo e seja nas relações, né, no plano micro, ele precisa acontecer a partir do baile dessas duas forças, de caos e de ordem. Não pode ser só caos, não pode ser só ordem. Então, a partir do momento que eu sempre estou batendo no outro, só caos, não haverá ordem. Alguém tem que fazer alguma concessão. Né? É o que o Fernando colocou há pouco e que eu acho interessante, assim, sempre vai ter alguém que vai ter um poder maior na relação, às vezes sobre um aspecto, às vezes sobre o outro. Exatamente. Esse desequilíbrio sempre vai existir, mas o importante é que haja um equilíbrio positivo, que a gente não desrespeite o outro, que a gente não desautorize o outro e não dê permissão para que ele não se coloque, ou para que ele diga, não, é assim que eu quero, ou não é assim que eu quero. Uma coisa interessante, logo quando eu fui começar o programa, que é a questão até que você vê um pouco da disputa de poder e dos falsos poderes que se pensam numa casa, dessa questão da mulher sempre querer controlar tudo.
Mário me fez uma pergunta, vem cá, Mayara, por que você acha que os homens não falam? Aí eu respondi pra ele o que mais? Aí eu falei, a gente fala muito, eu mesmo falo muito. Aí ele falou assim, é porque as mulheres falam demais. Aí eu parei e fiz assim, Mário, me acometeu uma coisa aqui agora. Ele o quê? Eu falei, você já reparou que quando estão casais reunidos, ou na casa de um amigo ou em casa, que vem alguém e pergunta assim, fulano, quer comer o quê? A mulher não deixa o homem responder. Ele quer isso. A gente toma a frente, a gente quer sempre dizer, ou seja, de uma forma ou outra, quer exercer um controle e um poder. Sim. Como vai ser? Se vai levar o menino pra sair, você tem que fazer assim, assim, assado. Correto. Se vai levar no restaurante, ele vai comer isso, isso e aquilo. Se vai no parque, não deixa de fazer isso, não deixa de fazer aquilo. Que ela querendo exercer o poder sobre a família e a prole, como se o homem não fosse capaz. Uhum. Mas o homem também é capaz de fazer isso, do jeito dele, que não é o jeito da mulher que ela quer impor. Ou seja, de uma certa forma e sob um certo aspecto, é uma questão de tentativa de exercício de poder que não é tão declarado, que às vezes não é perceptível dessa forma. Mas eu acho que isso acontece, que as mulheres, elas ficam às vezes também, uma questão que eu não acho legal no casamento, é querendo usar os filhos na questão da disputa de poder, quem pode mais e quem não pode. Então eu acho que isso não é legal. E que a gente deve sempre observar que poder, tem a questão do poder pessoal, do poder do cargo, que eu quero até entrar daqui a pouco nesse aspecto que você trouxe, e quais são, digamos assim, as armadilhas que o poder do cargo traz pra gente, sobretudo pros homens, que a gente tá falando aqui cabeça de homem. Mas quando a gente vem pra essa questão de relação, de amorosa, afetiva ou sexual, porque cada um tem uma relação de uma forma, eu acho importante a gente se deter em alguns aspectos, porque assim, observando, eu vou pegar o meu histórico. Eu já tive relacionamentos que eram disputas de poder e que não davam em nada, que era um brigando para um lado, um brincando para o outro, 2 bicudos não se bicam. E virava as costas e aí a gente vai para o perde-perde. Quando você exercita o diálogo, que um se predispõe a ouvir o outro, a gente não se predispor com o pé atrás, dizer assim, tá bom, vou ouvir por ouvir. Ouvir de fato, para entender o ponto de vista do outro. Tem que ser um inteiro. Pois é. A gente pode, na verdade, dar uma possibilidade de mudança para o casal e de ter um retorno positivo nisso. Você já teve questões de enfrentar poder e que não foram legais dentro de uma relação? Apesar de você falar que sempre gostou de se relacionar com mulheres poderosas, é uma relação tranquila? As relações são tranquilas ou são mais conflituosas? Não podem ser tranquilas. Repare bem, eu sou de uma outra geração, né? Quer dizer, eu sou de uma geração que eu era jovem na década de 60, passei por aquele processo de mudança, né? Um turbilhão da mudança, entendeu? E fui filho de uma relação, que era uma relação que existia antes, o homem sobre a mulher. Essa era a relação que existia. O homem manda, a mulher obedece. Era essa a relação que acontecia com a família de meus pais e que acontecia com as famílias das pessoas que eu conhecia ligadas naquela época, certo? Houve uma mudança efetiva, mas a mudança não é uma coisa simples. Para você mudar, o processo de mudança é uma coisa complicadíssima você mudar. Quer dizer, de repente a mulher assume, por conta de todas as conquistas que existiram, pílulas, etc, entendeu? Ela conquista um espaço, ela passa a assumir efetivamente uma postura de inteligência, e não somente de fazer o que está determinado a fazer em casa, mas de inteligência. Então, na medida que ela tem uma postura de inteligência, ela se posiciona. E isso para o homem é um horror. Entendeu? Sobretudo para o homem autoritário. Pois é. Isso. Nessa medida, os equilíbrios começam a mudar, os equilíbrios começam a mudar. Eu acredito que as gerações, gradativamente, elas vão encontrar naturalmente, inclusive porque o homem hoje está numa situação de inferioridade, está numa situação de perplexidade, eu diria perplexidade, com o processo de afirmação da mulher, entendeu? E nessa perplexidade, ele está cada dia mais utilizando instrumentos artificiais de poder. Tipo, eu não quero, eu não gosto, traga a minha comida e não sei o quê. E comportamentos antigos, bobos, entendeu? Que são comportamentos artificiais, tá entendendo? Ficar muito tempo na rua para chegar em casa mais tarde um pouco para me mostrar. Não, quem manda aqui sou eu, entendeu? Quer dizer, essa coisa do futebol, o futebol é um instrumento de exercício do poder masculino terrível, né? Entendeu? É tão comum a mulher passar de lingerie na frente do jogo e ele tá assistindo um Bavi e diz assim, sai daí na frente da televisão, mulher, entendeu? Ele
Mas aí aquela história das caixas do pastor Cláudio Duarte, tem um vídeo agora no YouTube. Ótima aquela. As caixas. Ótima. O homem tem as caixas, bicho. Ele tem que. Sim. Né? Aqui é o momento da caixa do futebol. Tem que deixar a caixa aberta, ou é a caixa do nada, né? Tem que deixar o homem ali na caixa do nada, que ele fica. Você viu esse vídeo? Não, é bem interessante. É bem interessante. Ele fala assim, sobre a cabeça do homem, né? Então ele vai dizendo que a mulher, ela não pode virar pro homem e dizer assim, amor, tô cheio de coisa pra falar com você. Fala assim, ferrou-se, não vai conseguir nada. Morte, o homem, a cabeça dele é dividida em caixas. Aí uma caixa é filho, outra caixa é trabalho, outra caixa é dinheiro, outra caixa é descanso. Então quando ele chegar em casa, não fale nada pra ele, porque ele chegou no trabalho fulo, cansado e quer ir pra caixa do nada. Então ele senta na a maior frente da caixa de televisão todas é essa. e fica ali passando. E esse negócio de chegar em casa fulo e cansado também é um instrumento de dominação. É pura Não venha me dizer nada. É papo furado. Isso é papo furado. Não Isso venha- também é exercício de poder no homem. Que a Meninos, mulher, às vezes, está começando a usar, viu? Isso. A mulher lá na agência mesmo, que é cheia de mulher, tem umas mulheres que dizem assim, eu estou cansadíssima hoje. Aí eu fico pensando, o que ela fez para ficar cansada assim? Quer dizer, é instrumento de dominação, de poder, cara. Isso. tipo assim, não venha me dizer nada, não quero saber de nada. É isso, rapaz. Não tinha pensado a manipulação nisso. se torna mas poder, sim. exatamente. É a dor de cabeça na hora de transar. Eu estou com dor de cabeça. Isso é exercício de poder, cara. Claro que é. Ouça, você falou agora dor de cabeça na hora de transar. Vou lembrar, acho que foi Contardo Caligares que disse que, eu acho que foi ele. Se não foi ele, foi algum outro. Que virou, fez assim, que a mulher virava assim, amor, hoje você vai lavar os pratos no final de semana. E que ele dizia assim, por quê? Porque eu fiz minhas unhas. Ele, mas eu não gosto de lavar prato não. Mas vai lavar os pratos sim, porque eu não vou lavar os pratos por causa das minhas unhas. Que ele decidiu, pegou, pintou uma mão toda de preto. Então todo final de semana ele pintava só uma mão toda de preto e dizia, quando ela dizia, amor, vai lavar os pratos, ele, não posso, fiz minhas unhas. Aí ele disse que acabou a disputa em casa e a briga por lavar os pratos, que nenhum dos dois mais lavava os pratos em casa fim de semana. Mas, gente, ainda tem uns minutinhos antes do intervalo, Dilcinho? Gente, a gente volta já já. A gente vai para os intervalos comerciais. Liguem pra gente e digam quem manda em casa, o homem ou a mulher. E depois eu quero saber de vocês o seguinte: há disputa de poder na sua relação? Já já a gente volta. Beijos, beijos. Fiquem com a gente. Olá, meu povo. Estamos de volta com Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas, falando do tema O Homem e o Poder. Meninas, quero saber. Liguem pra gente no 3505-5000. 3505-5000. Mulher gosta ou não de homem poderoso? E quero ouvir de vocês, meninos. E vocês gostam de mulheres poderosas ou preferem submissas? Quero saber, viu, como é que vocês gostam e quem é que manda em casa. Se é o homem ou se é a mulher. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Ban. Você acha que o homem ele precisa de poder para ele ficar se autoafirmando? Você acha que a necessidade também que alguns homens têm de ficar afirmando essa questão de poder é uma fraqueza do ego dele, do eu dele? Olhe, sem Dentro dúvida. até da fala de Fernandinho. Sem dúvida alguma, quando algo nos incomoda, independente de ser essa questão do poder, ela merece ser olhada, né? Não estou aqui afirmando que, se eu vejo um homossexual e não gosto é porque eu sou gay, automaticamente, não é bem assim. Mas, frequentemente, a gente percebe isso no consultório, né? Quando você exacerba, quando você faz algo muito, se apega a algo de modo muito veemente, muito forte, é muito frequente que isso serve para esconder, mascarar ou distorcer o lado oposto. Então, uma pessoa que se apega muito a poder, que ela precisa do poder para exercer a autoridade, como foi bem colocado, é porque dentro dela não existe essa autorização interna, né? Ela não se reconhece como uma autoridade para falar com o filho, com a esposa, com seus funcionários, né? Eu já tive chefes que eram assim, foram poucos, graças a Deus, que eles usavam do cargo, ou seja, do poder instituído para mandar, desmandar, mas não tinham autoridade. Então, na relação homem-mulher, eu acho que tem muito isso. Agora, vou dizer, viu? Lá no meu consultório, pelo menos na minha clínica, o número de mulheres que gostam de homens poderosos, que pagam a conta, que abrem... A gente vive na sociedade moderna, né? Mas lá no consultório de psicologia, e os médicos também acham, nós que estamos aqui nos bastidores ouvindo a verdade verdadeira, onde a pessoa não vai ser julgada,
Então ela pode dizer, eu digo aqui para vocês, homens e mulheres, certo? As mulheres realmente gostam do homem poderoso, mas veja, eu entendo que poder não é somente o substantivo, o poder em si. O homem poderoso é aquele homem que também lhe dá, que lhe dá poder, que você pode, aí o verbo poder, né? Que você pode fazer coisas também para mostrar o seu poder e ter essa troca. Então, ele pode ser o cara que paga a conta, ele pode ser um tigre na cama, mas ele lhe dá espaço também para você mostrar o seu poder. Para você poder ser. Para você poder, isso. São diversos tipos de poder. Isso é o melhor dos mundos, né? Isso. Não é o quê? Então, nesse caso, eu acho que o poder é um afrodisíaco para todos os lados. A mulherada, de um modo geral, gosta de homem que tem poder, mas eu diria assim, a dica que eu deixo é, não basta somente ter carrão, ter dinheiro, né? Esses homens precisam saber ter autoridade. Eles têm que ser seguros de si. Se não tiver segurança, a gente não dá. A máscara sobretudo cai. se a mulher for bem resolvida, ela não gosta de homem, enfim, que é fraco e que facilmente dominado. Tem que estar ali, claro, ó, na disputa saudável. É a frase de Che. Ai que endurecesse, pero sem perder a ternura jamais. A gente falando um pouco dessa questão, que eu acho até importante a gente trazer, independente da relação, a gente falar também um pouco fora da relação, o homem com trabalho, que é a questão do poder do cargo. Muitas vezes o que eu tenho visto, na verdade, assim, nem sempre o poder está com quem tem o poder do cargo. Uma vez eu fui atender um cliente, eu trabalho com eventos e trabalho também com consultoria. Consultoria eu estou deixando mais, mas a gente foi atender um cliente e simplesmente a gente foi conversar numa empresa grande aqui de Salvador com o chefe do setor e com o subordinado. A gente ouviu tudo e quando foi no final concluímos, então vai ser assim, assim, assado. O chefe fez Aí o subordinado fez de jeito nenhum. Vai ser assim, 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 assado. O chefe olhou pra cara dele e fez, tá bom. Ou seja, o poder não estava com quem tinha o poder do cargo. Sabe o que é isso? É a confusão entre posse e poder. Alguns chefes, alguns empresários, alguns executivos têm uma ideia de que a posse lhe dá o poder. Não lhe dá. Às vezes ele tem o cargo e ele não tem o poder. Sim. Entendeu? Porque ele não tem o carisma, ele não tem as informações, não tem uma série de coisas, mas ele tem a posse. Então ele adora ter aquele escritório maravilhoso, aquela secretária, aquele telefone, todos aqueles mecanismos, entendeu? De poder, entre aspas. Mas ele não tem o poder, ele tem a posse. Bom saber, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, porque eu quero ouvir Cristina da Pituba, que está na linha. Boa tarde, Cristina. Olá, boa tarde, minha gente. Tudo jóia? Tudo jóia. A conversa foi super proveitosa. Eu queria só, não é nem acrescentar, porque está muito bem dito, mas quando você realmente tem autoridade, você não é autoritário. Sim. Autoritarismo está ligado a esses comportamentos que a gente conhece muito bem, de abuso de poder, de se utilizar de determinadas prerrogativas, ou seja, no trabalho, ou seja, na relação pessoal, para poder manipular um outro, para poder subjugar o outro. E com os filhos acontece também. Então, eu acho que isso é autoritarismo que está amplamente difundido. Autoridade é uma coisa extremamente afrodisíaca, é uma delícia. E bom que tem alguém que possa exercer autoridade, né? Autoritarismo em qualquer relação. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Legal, isso mesmo. Muito bom. É isso que a gente tá falando. E as mulheres ligando, né? Porque desde que eu venho fazer esse programa, eu ouço muitos homens participando. Os né? homens ligam em massa. Eu acho que eles não estão a fim de falar um pouco sobre a relação deles com o poder. Esse negócio que Cristina, né, que falou? Cristina falou, é um negócio interessante, por exemplo, lá na agência, eu tenho uma agência de publicidade, e tinha uma chefe de mídia, né? E a chefe de mídia tratava com os veículos de comunicação, que iam lá buscar, né? Aí, frequentemente, eu entrava na agência e via o pessoal, os veículos na recepção. Aí eu disse, você está esperando quem? O que eu digo, você está esperando quem? Eu estou esperando do não sei quem. Aí ela deixava meia hora, 1 hora, às vezes, esperando. E às vezes eu cheguei lá e olhei, ela estava jogando carta no computador. Quer dizer, repare, é um mecanismo de exercício do autoritarismo, isso que a Cristina falou, sim. entendeu? Que é absolutamente... Quer dizer, a pessoa já chega
meio, pô, será que ela não quer me atender? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu vou ter algum problema? Será que ela não quer comprar minha programação? Você tá entendendo? Quer dizer, eu joguei duríssimo, né? Joguei duríssimo, sabe? Bom, Maria Lemos deixou um recadinho aqui pra gente. Mai, boa tarde a você e a todos. Diga aos meninos aí que mulher gosta de homem com pegada, para não confundirem com poder. Isso eu ouço com frequência também. Meu marido não tá sem pegada, meu namorado tá sem pegada, é isso mesmo. Uau, depois a gente vai fazer um programa só. Você tem pegada, mas aí os homens vão fugir, vão sair correndo. Vai ser um programa só com mulheres. Me fala um pouquinho, Ban, a questão, como é que o homem, ele lida com outro homem que é... eu quero ouvir os dois lados e dos dois, porque na prática, na teoria, consultório e prática no mercado de trabalho. Como o homem lida com outro homem poderoso, digamos assim, que seja autoritário, que ele é subordinado, digamos assim, chefe, que ele é subordinado a um homem, que ele é subordinado a uma mulher. Como é isso? Tipo assim, meu chefe, você é homem, meu chefe é uma mulher autoritária. E você sendo homem, meu chefe é um homem autoritário. Como é pro homem lidar com o superior dele, que tem poder, que seja autoritário, só que com um homem, de homem para mulher, ele sendo subjugado por uma mulher? Entendi. Olha, a relação de homem poderoso com homem poderoso, eu diria que ela, com mais frequência do que com uma mulher poderosa, ela tende a ser mais cheia de atrito e de baixa resolutividade, né? Vai ter briga, com certeza, porque são dois iguais, e todo esse aculturamento que existe em torno do homem defender seu território, mostrar que ele é mais poderoso. Na relação com a mulher, não deixa de ser difícil, né? Um homem poderoso lidando com uma mulher poderosa. Eu tenho, inclusive, uma paciente, tenho mais de uma, inclusive, agora pensando, que vivem essa situação, né? São mulheres fortes, né? Mulheres que eu classifico como tipo Atena, uma deusa grega bem forte, e que tem que lidar com esses homens que se acham Apolo, muito fortes também, e passa da parte afrodisíaca que se torna também briga. Mas eu diria que na relação homem poderoso, mulher poderosa, existe mais possibilidade de resolução, talvez pelo que o Jung sabiamente nos ensinou. Existe um elemento ali biológico, né, e cultural também, de opostos que se atraem e podem fazer esse movimento do caos e da ordem. Dois homens poderosos é caos e caos. É mais difícil de haver uma concessão. E sabe uma coisa que eu pensei antes de passar para Fernandinho responder? Eu estava conversando, enfim, outro dia com um amigo e ele me disse assim: o homem, ele aceita disputar com outro homem, mas ele não aceita disputar com outra mulher. Então é como se vocês não estivessem vendo aquilo como disputa ou nem ligassem. Brincadeira, eu não vou nem entrar nessa disputa ou nessa discussão ou nessa relação de poder. Eu já vi isso na prática. Realmente é um desafio que a mulher enfrenta. Quer dizer, além de todos os desafios, é mais um desafio. No momento que uma mulher forte, uma mulher realmente que tenha autoridade, que tenha um exercício do poder de forma correta, a partir da sua competência, entendeu? Ela tem dificuldades de impor esse poder principalmente o público masculino, mas também ao feminino. Não é só o masculino, não, mas também ao feminino. A mulher disputa muito tem mais dificuldade. O homem tem mais... Claro que, evidentemente, essa não é uma questão fundamental. A questão fundamental é ter ou não ter. Agora, que existe uma diferença, eu não tenho nenhuma. Eu já vi na prática. E essa mulher fica me dando ordem, e essa mulher tá dando uma de porreta comigo, entendeu? Eu já vi isso demais, cara. Existe. Eu acho que realmente a mulher é mais um desafio. Fazer o quê? É um processo de conquista que a mulher tá adquirindo, que não vai ser resolvido amanhã nem depois. É um processo mesmo, entendeu? Você falou o nome certo. Processo. É uma construção. Na verdade, é uma desconstrução que nós temos que fazer na sociedade para que a gente possa estar melhorando isso. Agora, eu quero mandar um beijo para DG Barreto, meu ouvinte, que está sempre aqui participando. Mas DG é muito danado. Olha para ele. Para a mulher, o homem mais poderoso do mundo é aquele que lhe dá um orgasmo. Realmente, ter orgasmo é muito bom, viu, DG? Mas não é só isso, não. Porque sexo é maravilhoso, mas só sexo numa relação, meu filho. Sim, mas o que ele coloca aí, o que ele coloca aí tem uma determinada sapiência. Poder da satisfação. Não, porque repare bem, sabe qual é a sapiência disso aí? Rapidamente. É o seguinte, um exercício do poder do homem é exatamente ele se satisfazer e não satisfazer a mulher. Esse é um exercício de poder.
de autoritarismo, de comportamento arrogante, entendeu? No momento que o homem satisfaz a mulher, ele está sendo democrático, ele está sendo afetuoso, entendeu? E está exercendo um poder real, um poder legal, entendeu? Quer dizer, é isso que eu acho que ele quer colocar. Nós agradecemos, satisfaçam-nos. É um prazer imenso para o homem ver que ele não tem pode esse poder que ele tem também. esse poder de fazer a mulher feliz. O poder Claro, fazer a mulher sexual. feliz. Pois é, mas eu acho Não são todos que fazem isso, mas eu pelo menos eu Não vejo foi porque ele por tá aí. cagando e andando, rapaz, pra ela. Isso. Esse é um exercício de poder errado, rapaz. Não tá nem aí, rapaz. Ele quer ejacular. Uhum. A nossa porção, a primeira que vem é a porção primitiva do homem. MM, boa tarde. Estamos com Maurício Magalhães na linha, nosso colunista semanal. Queridos do programa, boa tarde. Ó, estou aqui na bancada com Fernandinho Passos e com Gustavo Ban. Só tem gente boa. Fernandinho, o homem que não envelhece. Diga, Maurício. Porreta essa definição. Meu filho, legal. Eu estou mais feliz da jovem vida desse dessa homem estar aqui hoje, dividindo um pouco da vivência dele e experiência. E Ó, Maurício, dizem que sou eu e Caetano Veloso, viu? Você sabe, eu me inspiro em vocês, rapaz. Eu vou chegar lá. Com fé em Deus, Nosso Senhor do Bonfim. Ban MM, não sei se você já entrou aqui alguma vez com Ban. Ban é psicólogo, é professor de psicologia e é terapeuta. Aí tá aqui hoje ajudando a gente também. Ai, que bom. Sempre esse programa é uma delícia. É democrático, só tem gente interessante. Eu acho que é de uma mais-valia aí, de uma contribuição enorme. Eu acho, assim, que esse programa tem uma função social e, assim, melhorando as relações dessa dialética, o homem e as variáveis todas que nós abordamos de temas, com a família, com as mulheres, os homens entre si. Eu acho que ele está aí caminhando para tentar entender essa sociedade de uma forma mais livre. E o começo é quando você se liberta dos seus próprios fantasmas. E aí eu acho que você vira uma pessoa normalmente melhor. Essa é a função desse programa. E dá voz a vocês, né, MM? Porque, assim, hoje, na verdade, o homem nunca se colocou muito. E hoje, nessa sociedade em mudança, é aquela coisa que a gente brinca, né? O homem tá errado antes de abrir a boca. Então, vamos ouvir o que realmente hoje vai no íntimo de vocês. Quais são os desejos, as inseguranças, os anseios, enfim. É importante a gente falar pra gente poder compreender o outro melhor. E viver com mais harmonia, né? E de forma mais honesta e madura. Sem dúvida nenhuma. Olha, o homem poder, assim, vocês estão aí debatendo sobre vários espectros, talvez, desse debate. Eu vi nesse instante o poder sobre o domínio do sexo. Eu vou dar uma visão, porque, assim, não estou no 100% do programa, mas foi na minha vida como eu compreendi um pouco melhor essa relação do poder. Há muitos anos atrás, teve um best-seller no mundo chamado Profecia Celestina, e foi um livro muito vendido, que era uma ficção sobre alguns manuscritos achados no Peru que revelavam verdades sobre a Igreja Católica. E tinham vários, de 1 a 9, depois teve a 10ª, que foi um outro livro, mas uma dessas profecias reveladas era exatamente a relação do poder sobre o domínio da energia. E eu me lembro muito bem que, assim, que o que se colocou nessa profecia é de que, assim, muitas vezes o exercício, as pessoas se alimentam pela energia alheia. O exercício do poder vem sobre o domínio da energia. E ele sempre estava assim, eu fiquei pensando, muitas vezes você briga com sua mulher, com seu marido, por uma pasta de dente, ou você num momento de irritação, você briga por coisas mínimas, e no fundo, você quer ganhar uma discussão apenas para ganhar energia. Quando você vai ver grandes homens públicos, o fascínio que tem pela humilhação do próximo, de pessoas, é nada mais, nada menos do que exercer o poder sobre o domínio da energia. Repara que às vezes você está em determinados ambientes e do nada você vê que sua energia vem abaixo, ou que determinadas pessoas sangam sua energia. Então, assim, eu acho que essa coisa da proteção da energia, especialmente a Bahia, que a gente discute muito isso, é nada mais, nada menos do que o exercício de poder. Tem pessoas que se alimentam da energia alheia. E essas pessoas a gente tem que se proteger. E elas se alimentam da energia alheia com o domínio pleno do poder. Então, isso é o que eu queria, assim, me lembrei desse livro. E minha contribuição de hoje, da coluna, diretamente de São Paulo, é a visão de poder sobre o domínio da energia alheia. Aí a gente tem que se proteger e ser firme nessas horas. MM, obrigado. A gente falou aqui no início sobre essa questão de poder, de autoridade, a diferença entre um e outro, a questão do autoritarismo, que é esse desvirtuamento do poder. Foi muito contributiva a sua fala.
Não, e interessante isso que o Maurício está colocando, é porque isso você vê na prática, né? Quer dizer, o comportamento autoritário, ele realmente é um processo energético que não, Maurício, que exerce sobre outra pessoa, porra. O cara fica alinhado. O cara fica derrubado. Veja assim, não só os grandes ditadores, mas assim, os pequenos ditadores, como em torno de si, são pessoas sem brilho, são pessoas subservientes, que assim, e no fundo são pessoas que entregam sua energia no poder do próximo. Então, é impressionante como isso acontece no cotidiano e a gente não percebe. E às vezes a gente mesmo escapole, ou com o filho, ou com um amigo, ou com a mulher, com o marido. Assim, quando você está muito frágil de espírito ou de alma, você avança sobre a energia alheia para que alimente e aumentar a sua autoestima e muitas vezes o seu poder sobre alguma coisa muito banal. Então, assim, esse olhar da proteção da energia é muito sério. Pode ver, todos os ditadores, grandes, pequenos e médios, têm um processo de domínio de poder sobre os imediatos na busca dessa energia. Certo. Muito legal. Uma coisa interessante que o Ban está me mostrando aqui agora de Jung é que onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. É a sombra do outro. Fala aí, Ban, discorra. Essa é uma frase muito célebre. Beijo, rapidinho, um beijo, MM, beijo, obrigado. Um beijo. Um abraço, Maurício. Diga, Ban. Então, essa é uma frase célebre do Jung que pra mim, eu ia falar no fim do programa, mas Ban, não, de forma alguma. Acho bom trazer agora, até pra gente elaborar, onde o amor impera, não há desejo de poder. E é justamente, eu acho, e eu complemento essa frase dizendo assim, o poder nem sempre tem amor, mas o amor sempre tem poder. Uau! Né? Então, da mesma forma que quando a gente fala de poder e autoridade, né? O poder às vezes tem autoridade, mas a autoridade sempre tem poder. Uhum. Então, nas relações homem e mulher, e o homem na sua relação consigo mesmo, ele precisa ter essa consciência de que o verdadeiro poder é aquele onde eu tenho autoridade e onde eu tenho amor. Amor por mim mesmo, para poder amar o outro. Eu não posso dar para o outro que eu não tenho. Não tenho poder. O Jung falava também. O Jung é fantástico. Eu só posso levar o outro até onde eu já fui. Então, não só na vida, mas dentro de mim. Então, se eu não sei me amar, eu não vou saber amar o outro. Ai, que lindo! Jung era muito romântico, né? Era um grande frasista. Nem sempre muito claro nos textos dele, assim, as obras mais grandes frases e grandes ideias. Ainda pegando o gancho dessa questão da relação e dessa questão do poder, tem a questão, eu queria falar sobre a questão do poder da sedução, tá? Que a questão do, quando você também às vezes tenta exercer o poder sobre o outro, ou o homem ou a mulher, você tenta seduzir o outro, você usa desse artifício da sedução para você talvez usar o poder do convencimento, para que o outro faça aquilo que você quer. Como é que isso, tipo assim, essa questão já perpassou pela vida de vocês, tanto vocês exercendo o poder de sedução como sendo seduzidos? Vai lá, Fernandinho. Claro que já passou. Agora, eu acho o poder da sedução legítimo. Tá. Eu acho absolutamente legítimo. Porque é o poder da sedução. Sedução é uma coisa maravilhosa. A sedução não é imposição. Entendeu? Algumas pessoas são mais sedutoras do que outras, entendeu? Ou você pode realmente exercitar ser sedutor. Isso é perfeitamente possível, entendeu? Quer dizer, porra, eu acho que realmente você mandar flores para uma mulher, entendeu? Isso é efetivamente um poder de sedução e tem um efeito extraordinário, quer dizer, entendeu? No exercício do poder dele sobre a mulher, do ponto de vista, isso bem positivamente, vendo positivamente. Você está entendendo? Sim. Eu concordo. O bom exercício do poder traz excelentes frutos, né? Não é à toa que a gente se debate tanto, e estamos debatendo atualmente para eleger os nossos líderes, né? Eu tô aqui com o nosso ouvinte Flor do Dia, me acabando de rir, concordando e discordando. Mas essa rádio sempre nos ajudando. Um beijo, queridos, muito obrigada. A gente que agradece a você, Flor do Dia. Bom, gente, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, mas a gente ainda dá para falar sobre alguns assuntos. Então eu quero saber sobre, quando a gente fala sobre o poder da sedução, e realmente eu acho isso importante, a sedução é importante na relação, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas vocês acham, em questão de gênero, que a mulher é mais sedutora que o homem é mais sedutor? Eu diria que são seduções diferentes, né, Fernando? Eu acho que são diferentes. Como é que o homem seduz além das flores? Ahá!
Gente, eu tô aqui com os homens do outro lado dizendo não. Olha, eu tenho... isso. Olha, repare bem. Rapaz, o grande instrumento da sedução é você olhar o outro. No momento que você olha o outro, você começa a perceber efetivamente que efeito positivo aquilo provoca sobre o outro. Quando você olha para si, você não é sedutor. Porque você não percebe outra pessoa, entendeu? Então, eu sei o que lhe agrada, então eu lhe dou o que lhe agrada. Por que não? Entendeu? Você está entendendo? Então, eu acho que isso é que, para mim, é um instrumento de sedução, é isso, é olhar o outro. Você está entendendo? Adorei essa fala. Eu também, eu tô aqui. Putz. É isso mesmo. Sim, quando você olha o outro, você percebe o outro, você conhece o outro e aí você vai descobrir qual é a melhor forma de seduzir o outro. Isso. Claro, olha, rapaz, eu me lembro, essa mulher que eu sou casado hoje, com quem eu sou apaixonado, eu me lembro que quando eu encontrei com ela, a primeira vez, eu cheguei em casa e como eu toco violão e gaita, e aí toquei uma música para ela, gaita e violão. Rapaz, foi caixão e vela. E você? Ban, qual foi a maior sedução que você já fez na sua vida? Se puder revelar, revele. Se não, conte outra. Foram tantas, mas então, assim... conte uma boa sedução. Eu acho que você pôs em prática. Eu acho que uma das maiores seduções que eu já fiz foi... Acho que com a minha própria esposa, talvez. Teve outras, né? Tiveram outras. Mas eu acho que foi pedir a mão dela em casamento no Central Park, no Strawberry Fields. Lá perto da casa do John Lennon. Ali foi fatal, eu acho. Mas tem outras coisas também anteriores, né? De pétalas de rosa com vinho, violão também. Não, posso dizer, seu olhar mudou quando você falou isso agora. Bateu, seduziu ela e você. Tomou, como se fosse assim, ó. A emoção tomou conta. Foi realmente, foi grande. Foi grande. Ela tá ouvindo agora, ela deve. Com certeza. Foi grande. Gente, estamos chegando ao final. E, enfim, um dos pedidos de alguns telespectadores foi que quando a gente fosse chegando ao finalzinho, a gente fizesse um apanhado mais ou menos geral do que a gente discutiu. O nosso tema hoje, o homem e o poder. A gente já falou sobre a diferença entre poder e autoridade. Falou sobre a questão do uso indiscriminado da autoridade que se transforma em autoritarismo, uma forma negativa, na verdade, de exercer o poder sobre o outro. Da questão da falta do respeito. Da questão, às vezes, da própria insegurança da pessoa ou do homem que precisa de um poder do cargo e, às vezes, utiliza esse poder do cargo como uma humilhação. A questão de não enxergar dentro das relações a mulher ou não querer enxergar e exercer o seu poder, querer dizer quem é que manda na casa ou haver essa disputa nas relações. Existem também, como a gente tem um lado positivo e negativo de tudo, a gente tem um lado positivo do poder. Como bem trouxe aqui uma das falas de Fernando e depois com a complementação de Ban, é que sempre vai haver, na verdade, pode haver um equilíbrio, mas sempre um vai estar em cima e outro embaixo. Vai sempre haver um equilíbrio desequilibrado, um desequilíbrio equilibrado, digamos assim, usando bem as palavras. Sempre vai ter alguém que vai exercer um poder mais de uma forma, outro de outra, mas esse é um elemento positivo, quando a gente sabe exercer esse desequilíbrio de forma positiva, sem escrachar o outro. E o que foi que a gente aprendeu aqui, ouvindo Fernandinho, a maior forma de sedução é a gente olhar o outro. Quando a gente olha o outro e percebe o que o outro quer, não tem forma melhor de satisfazer o outro ou de atender o outro. Mas enfim, meninos, queria saber se vocês querem, estamos nos minutinhos finais, se querem dar alguma mensagem, falar mais alguma coisa. Uma coisa final é o seguinte, tem um cara, um americano, que ele escreveu, não me lembro o nome dele, ele escreveu um livro calhorda, absolutamente calhorda, sobre, ele dá regras, ele dá acho que uns 35 formas de você exercitar o poder. Rapaz, você tem raiva, dá vontade de rasgar o livro, porque é todo esse artificialismo de criar mecanismo, deixa ele esperando, não sei o que lá, faça isso, fazer isso, é uma coisa, quer dizer, então fujam disso e reajam contra isso,
entendeu? Contra esse poder autoritário, Porque autocrático. como o Maurício mesmo disse, isso gasta tanta energia da gente. E termina sendo um tipo de energia também que você troca. O que você manda pro outro, volta para si. Então, olha em que a gente fica imiscuído, né? Mas vai lá, Ban. Eu vou finalizar a minha fala de hoje com 2 frases, já que a gente trouxe. Eu vou repetir para quem não ouviu a frase do Jung, que é: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro. E a outra frase que eu gostaria de trazer que é do Frejá, ou de algum dos compositores do Barão Vermelho, que é: o amor sem fim não esconde o medo de ser completo e imperfeito. Que bom, gente! Quero agradecer aqui aos meus convidados, quero agradecer a vocês, ouvintes, por estarem com a gente nesse sábado. Quero agradecer a toda a minha equipe, a Dilcinho, a Carlinhos, a Dante. Quero agradecer muito a Humberto do Estúdio 1, que está gravando todos os nossos programas, e a Renato Ato, designer da R360. Um beijo no coração de todos vocês e até sábado que vem. Fui!